Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 20. Então aqui nós vamos ver, o título dessa palavra é A Igreja é o corpo atuante de Jesus Cristo na terra. A igreja é o corpo atuante de Jesus Cristo na terra. Isso significa o poder do céu aqui na terra, através da igreja, que é o corpo de Cristo. Qual capítulo, pastor? Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Todos acharam? A palavra do Senhor diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a Tua palavra, Pai, a qual o Senhor me deu em confirmação nesta madrugada, Pai, para trazer para a Tua igreja, para trazer para cada um de nós que somos a Tua igreja aqui reunidas, Pai, congregados. Já te louvamos, já te glorificamos, agora temos a necessidade de ouvir a Tua palavra. Fale conosco, Pai. Sacia, ó Pai, a nossa fome espiritual, ó Pai amado. Nós precisamos, ó Pai, ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para nos fortalecermos espiritualmente num mundo onde, ó Pai amado, batalhas são, ó Pai, infindáveis, dia após dia, ó Pai amado. Batalhamos espiritualmente, e se não estivermos firmes, fortes espiritualmente, ó Pai, certamente morreremos, mas o Senhor, ó Pai, cuida de nós. O Senhor faz com que nós tenhamos vigor espiritual para vencermos todas as batalhas. Portanto, ó Pai, que esse alimento agora, Pai, seja para vigor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele está perguntando quem diz os homens o que Ele é. Por que o Senhor Jesus Cristo está perguntando isso? Porque uns estão dizendo que Ele é um grande profeta, outros estão dizendo que Ele é um grande mestre. Cada um tem uma definição, e não é diferente nos dias de hoje. Hoje, se a gente for perguntar para as pessoas quem é Jesus, dentro das várias religiões, cada um vai ter uma opinião. Se nós perguntarmos no catecismo quem é Jesus, eles vão falar: não, foi um grande mestre, um homem evoluído. Se nós perguntarmos no hinduísmo quem é Jesus, lá no hinduísmo, eles vão dizer: não, ele foi realmente um grande mestre, ele trouxe muita sabedoria para a humanidade. Se nós perguntarmos para as diversas religiões, cada um vão trazer um aspecto de Jesus. Mas somente aqueles que seguem a palavra de Deus, seguem a Bíblia, vão responder: Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que veio pagar pelos nossos pecados. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele veio trazer luz aonde havia escuridão. Ele veio trazer paz. Ele veio trazer alegria. Ele veio trazer aquilo que a humanidade não tinha e agora tem. Porque Ele veio trazer, com o seu sacrifício, Ele pagou todos os nossos pecados. Com o seu sacrifício, com a morte na cruz, Ele nos habilitou para sermos filho de Deus. E como filho de Deus, nós temos a alegria que vem do céu. Temos a paz que vem do céu. Eu sei que tem muitos aqui que nesta noite estão falando: mas cadê essa paz? Cadê essa alegria que eu não consigo sentir? É que há um processo. Há um processo. O mundo atual, ele conseguiu
trazer para a mente das pessoas muitas coisas que travam o agir de Deus e a incredulidade dentro da pessoa. Quando a pessoa ela não crê, e quando ela crê em Deus, mas com o pé atrás, ela crê, mas não crê, algumas coisas são impossibilitadas. Nós vamos ver isso. Algumas ações são impossibilitadas, porque nós devemos crer. E o mundo de hoje trouxe barreiras para nós não crermos. Trouxe coisas aonde travam a nossa mente. E a nossa mente passa a não crer em certas ações sobrenaturais de Deus em nossa vida. E nós travamos o agir de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele está perguntando: quem os homens dizem que eu sou? O interessante é que lá em Marcos, podem abrir em Marcos no capítulo 6, versículo 16. Olha o que vão dizer de Jesus. Marcos, o Rodrigo pode só escutar, viu, Rodrigo? Preste muita atenção. Marcos 6,16. Aliás, desculpa, Marcos 6, do 1 ao 6. Desculpa. Marcos do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: e partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Olha só, aquelas pessoas estavam incrédulas. O próprio Senhor Jesus trazendo a palavra de salvação, e eles começaram a questionar: mas a gente conhece isso daí. Esse é o filho do carpinteiro. Esse é o filho de Maria. Aqui os irmãos dele estão aqui. Quem que ele está pensando que ele é? E muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim na nossa vida. O Senhor traz uma mensagem do alto dos céus. Daí a gente não olha para a mensagem, não presta atenção na mensagem. Nós prestamos atenção no homem. Ah, mas esse daí tá com... esse daí eu conheço de outras caminhadas. Esse daí é o fulano de tal. E Deus está falando. E a pessoa fecha os ouvidos espirituais e abre os ouvidos carnais para distorcer tudo o que está sendo falado. E ali aqueles homens não estavam mais entendendo nada o que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Eles estavam agora ouvindo as coisas carnais, se questionando: mas a gente conhece isso daí. É o filho do carpinteiro, ele cresceu aqui. É mais um Zé. Na linguagem mais popular, é mais um Zé. Quem que ele pensa? E ali estava Deus encarnado falando com os homens. E Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele não está preocupado se essa pessoa é uma pessoa que tem título, que tem conhecimento, que tem alguma posse, ou que é reconhecido dentro da sociedade. Ele usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. E as pessoas, muitas vezes, não conseguem enxergar a ação de Deus. E isso é um aspecto da incredulidade, aonde o Espírito Santo não consegue trabalhar. Porque ali o Senhor Jesus Cristo, aonde ele ia, ele arrastava multidões de pessoas
que eram curadas. Ali, pouquinho foram curados. E ele ficou admirado da incredulidade. Então nós devemos crer, não crer no homem, porque o homem não pode nada, mas crer no Deus a qual o homem está pregando. Esse Deus é o Todo-Poderoso e a sua palavra é viva. Devemos deixar a palavra entrar dentro do nosso ser, dentro da nossa alma e tomar conta dos nossos pensamentos, tomar conta das nossas emoções e nos direcionar no sobrenatural de Deus. Aquelas pessoas estavam bloqueando isso. Por isso que o Senhor Jesus Cristo estava perguntando para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Porque o Senhor Jesus Cristo precisava saber o que estava passando ali na cabeça dos seus discípulos. Se eles também estavam questionando quem era Jesus, ou se estavam crendo. Mas nós vamos ver que até dentro da casa de Jesus, João capítulo 7, João 7,5, olha só, dentro da casa de Jesus, João 7,5, entre os irmãos, olha só o que acontecia. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele, cresceram com ele, viram o quão ele era diferente, mas não acreditavam. Porque o homem, ele não vai querer enxergar o sobrenatural. E quanto mais perto estiver dele o sobrenatural, mais ele vai travar os teus olhos espirituais e vai abrir a sua incredulidade. Os irmãos eram muito íntimos, muito próximos, cresceram com Jesus e não criam nele. E eu digo para vocês que depois da ascensão, depois da morte e ressurreição, e aonde o Senhor Jesus Cristo sobe os céus, os mais fervorosos vão ser os irmãos. Que aí eles vão passar a crer. Porque viram. As pessoas precisam ver para crer. Deus está procurando aqueles que creem sem ver. Porque aqueles que vão crer sem ver são esses que vão herdar o reino dos céus. Porque aquele que precisa ver para crer, ele permanece na incredulidade. Porque ele está sempre esperando para ver o que vai acontecer. Não era diferente lá com aquele povo que Moisés estava liderando no deserto, que viram grandes obras maravilhosas, as 10 pragas, viram o mar se abrindo para eles passarem, o maná celestial caindo do céu, tantas coisas, a rocha no meio do deserto dando água. Mas mesmo assim, eram incrédulos. Então Deus não quer negócio com aquele que quer ver para crer. Porque Deus já viu que aqueles que querem ver para crer são incrédulos. Porque sempre vão estar esperando uma ação sobrenatural para crer. Deus tem compromisso com aqueles que não veem, mas creem. É com esses. Eu creio. Porque esses que creem sem ver é que dão ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Esses que creem sem ver é aqueles que abraçam. Eu vou ilustrar. A ilustração veio agora na minha mente. E eu nem sei como eu vou fazer isso, mas o Espírito Santo está me direcionando. E vou ilustrar isso. Quando entramos num projeto, uma empresa, alguma coisa a qual nós sonhamos em realizar, que vai dar certo, um projeto que nem a Bispa está com um projeto de fotografia, né, no meio de modelos. Então é um projeto dela. Quando ela se cerca de pessoas que acreditam nesse projeto, esse projeto tem vigor e tem tudo para dar certo. Mas se ela se cerca de pessoas que não acreditam nesse projeto, o que vai acontecer? O projeto ele está já fadado,
ele está já praticamente falido, fadado a falir. Por quê? Porque não tem pessoas que acreditam naquilo. E assim é a ação de Deus. Se nós acreditarmos na ação de Deus porque nós estamos vendo esse projeto de Deus, essa ação de Deus, o projeto da salvação é falido na nossa vida. Porque a gente sempre vai precisar da corda. O dia que a gente não vê, a gente está morrendo. O dia que a gente vê, a gente ressuscita. E fica bem, tem o vigor. Então a gente tem que crer contra a esperança. Quando tudo está dizendo não. Quando tudo diz que é impossível acontecer. Quando tudo diz que nós vamos fraquejar. Que a derrota é certa. A gente afasta essa certeza de derrota na nossa vida e fala: o meu Deus é o Todo-Poderoso, e a minha vida que hoje é um projeto falido, é um fracasso, amanhã vai ser algo que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: certamente Deus existe, porque esta pessoa não tinha mais nada para prosseguir, e olha só aonde ela está agora, o status dela. Olha quanta alegria no olhar, olha quanto vigor, quanta paz eu posso sentir. Porque isso é gerado quando nós cremos. Cremos aonde tem tudo para não crermos. É esses que Deus procura e chama de verdadeiros adoradores. Porque o adoram em espírito e em verdade. Porque o espírito está acreditando, mesmo contra a esperança, mesmo quando tudo diz que não. E ali, na casa de Jesus, os irmãos não criam nele. Por isso que o Senhor Jesus Cristo estava interrogando ali os seus discípulos. E no versículo 14, aí em Mateus 16, os discípulos vão responder. E eles disseram, uns, né, que o Senhor Jesus perguntou: quem diz que eu sou? Uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros que Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Quem era João Batista? Um profeta. Elias, um profeta. Jeremias, um profeta. Ou um outro profeta. Então, estavam limitando o Senhor Jesus Cristo na qualidade de profeta. E ele não era somente um profeta. Ele era muito mais que isso. E ele não era, ele é muito mais do que isso. Porque ele está vivo. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é muito mais do que um profeta. Mas o Senhor Jesus Cristo estava esperando uma outra resposta. Versículo 15. Diz assim: e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós? Primeiro ele perguntou o que as pessoas falavam, o que as pessoas achavam quem ele era. Para os discípulos até mesmo se avaliarem, pensar: será que nós estamos indo pelo que dizem quem ele é? Agora ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou? Quem eu sou? Né? E nisso eu quero abrir em João, no capítulo 3, versículo 17. João 3,17. O Senhor Jesus Cristo está aguardando uma resposta dos seus discípulos. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está doutrinando, está trazendo para eles conhecimento das coisas do céu. Está discipulando eles para eles saberem das coisas por vir. E o Senhor Jesus Cristo está preocupado com uma coisa aqui quando ele pergunta para os seus discípulos: o que eles acham? João 3,17 está preocupado com isso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então eles deveriam responder: tu és o Filho de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho. O próprio Jesus está falando: Deus enviou o seu Filho para o mundo.
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então, Deus está preocupado com os discípulos, porque eles, crendo, estão salvos. Se eles não creem, eles estão condenados. Então, a dependência da fé deles, era a dependência para a salvação. A dependência da fé deles era a dependência para eles herdarem a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo está com aqueles homens, porque o Senhor Jesus Cristo quer que todos eles se salvem. Embora o Senhor Jesus Cristo sabe que um não vai se salvar, que um não vai crer. Está no meio, que é Judas, que vai traí-lo. Mas o Senhor quer que todos os outros creiam. Então, quando ele faz essa pergunta, é porque ele está preocupado com a salvação. Porque isso já está definido no mundo espiritual. E só há um jeito, todos dizem que todos são filhos de Deus, né? Só é filho de Deus, João 1,12. Olha o que está escrito. Quem é filho de Deus? Não é toda a humanidade que é filho de Deus. Só existe um meio de ser filho de Deus. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então só um jeito de ser verdadeiramente filho de Deus. E Jesus está preocupado com isso. Jesus quer que eles sejam reconhecidos, que eles sejam verdadeiramente filhos de Deus. E Jesus está preocupado conosco. Nós cremos no Senhor Jesus como deveria crermos? É isso que Jesus pergunta para nós nesta noite. Nós cremos em Jesus como deveríamos crer nele? Ou nós temos crido nele conforme o mundo nos mostra quem é Jesus? Porque o mundo vai querer nos mostrar que Jesus é um derrotado, um homem que morreu na cruz e que não pode fazer nada. O mundo vai falar assim para você: olha a sua vida. Você acha que esse Deus que você segue é alguma coisa? Olha a sua vida. O mundo vai mostrar isso para você. E se você acreditar no mundo, você vai virar as costas para aquilo que Jesus é. E você não vai crer mais do jeito que deve crer quem é Jesus na tua vida. E Jesus fala isso. Jesus fala exatamente isso em João, no capítulo 7, aí mesmo em João 7,38. Olha só o que Jesus fala. João 7,38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, que ele é o Filho de Deus e que para ele não existe impossível e que ele pode mudar as nossas vidas do dia para a noite ou da noite para o dia, rapidamente, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder que foi lhe dado nos céus e na terra. Quem crer nele, conforme diz as Escrituras, receberá o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o rio de águas vivas. E você sabe o que é rio de águas vivas? É o rio transbordante de paz e alegria, e da certeza que nada vai barrar a nossa fé. Nada. Eu estava ouvindo um testemunho de um missionário que estava lá num país muçulmano, e ele estava contando a vida de um rapaz que era filho de muçulmano, nasceu numa família muçulmana lá no Sudão. E esse rapaz,
Ele foi chamado pelos líderes da religião muçulmana lá no Sudão para ele ir no lugar do Sudão, num certo lugar lá no Sudão, onde estava crescendo o número de cristãos. Estava chegando cristãos de outros lugares. Estavam morando ali naquela parte do Sudão. Falou, então você vai lá, você vai espionar eles e você vai arrumar um meio de você fazer com que eles queiram conhecer a nossa religião muçulmana. Daí ele foi lá para aquela parte lá do Sudão. Chegou lá, ele ficou no hotel. E lá no hotel ele falou, começou a pensar sozinho, eu preciso conhecer como os cristãos pensam, como os cristãos agem. E ele pegou a Bíblia, falou, só há um jeito de eu saber. Eu vou ler a Bíblia. Ele leu Mateus, leu Marcos, leu Lucas. Quando ele chegou em Lucas, ele recebeu a visitação do Espírito Santo dentro dele. Por isso que eu falo para os irmãos, comecem, se não começaram a leitura da Bíblia, começam o quanto antes, porque o Senhor certamente vai falar de forma sobrenatural com vocês. E aquele moço, ele recebeu a visitação do Espírito Santo porque ele começou a crer naquelas palavras. E ali ele caiu no chão aos prantos, chorando, entregou a vida dele para Jesus, sozinho, lendo a palavra. Daí ele voltou para a casa do pai. Falou, pai, meu pai estranhou. Você já voltou? Mas não deu tempo da sua missão. Como que você voltou antes da hora? O que você está pensando que você está fazendo? Não, pai, eu tive um encontro com o Alá. Você está ficando louco, filho? Eu já sou velho, desde a minha mocidade eu prego as coisas de Alá. E eu nunca tive um encontro com Alá. Quem você está pensando que você é? Eu tive, pai. E Alá falou que Jesus é filho dele. E que a gente não deve perseguir os cristãos. Ele falou assim, nunca mais você vai olhar na minha cara. O pai falando para ele. Nunca mais você vai olhar para minha cara. E você não vai olhar para nenhum dos seus irmãos e para sua mãe. Você não vai pegar uma peça de roupa que está aqui. Você está sendo expulso agora. E se você voltar, eu estou mandando qualquer um dos seus irmãos, se olharem para você se aproximando dessa casa, eles estão autorizados a arrancar a sua cabeça e entregar a sua cabeça na minha mão. Suma daqui! E aquele rapaz, ele voltou lá para o lugar onde os cristãos estavam, as comunidades cristãs lá no Sudão. E os cristãos falaram, não, mas a gente não pode te receber, você é sudanês, é proibido um sudanês se converter ao cristianismo, se você ficar aqui com a gente, uma que a gente não sabe se você é espião, outra que a gente vai atrair aqui confusão para nós. E aquele rapaz batia numa porta, batia a outra, e ninguém queria receber ele. Conclusão, virou mendigo, ficou morando na rua, dormindo no chão. Daí passou um pastor e viu aquele rapaz e falou, rapaz, por que você está caído no chão? Falou, eu me converti, sou de família muçulmana e já bati em várias portas. E isso já tinha se passado meses, né? Falou, não, eu vou te receber na minha casa. Vem que eu vou te levar para minha casa. Levou ele para casa, deu um banho, deu um alimento. Falou assim, agora você vai morar aqui comigo. E eu tenho uma filha aqui que está para casar. Vocês vão se conhecer e vocês vão se casar. Eles se conheceram, se casaram, né? E ali ele foi bem recebido. Só que ele recebia perseguição dos sudaneses. Os sudaneses iam lá, quando via ele na rua, davam um couro nele. Falavam, ou você desiste do seu cristianismo aí, ou a gente vai chegar uma hora que a gente vai te matar. E ele pregando, pagando preço. Pagando preço. Por quê? Porque o que estava dentro dele, o que está dentro dele é maior do que está no mundo. Porque o crente hoje, ele vive das dificuldades e começa a se sucumbir na fé. Ele olha para as suas dificuldades e as suas dificuldades é que ditam as regras. Não é o Espírito Santo que está dentro dele. Aquele rapaz, ele não estava olhando para a circunstância.
Estava tudo de cabeça pro ar, ele não ia ver mais nunca a mãe dele, os irmãos, o pai dele estava odiando ele. Mas o que estava dentro dele era maior, então a convicção de ele estar na presença do Senhor era maior. Qual é a sua convicção? É o que você está passando? É o que vai ditar as regras para você? É o que vai te direcionar? Ou é a sua fé em Cristo Jesus? Ou é a sua fé em Cristo Jesus? O que te direciona? As suas dificuldades? Esse mundo que está falido? E eu vou falar para vocês, hoje os ricaços não têm paz. Ah, mas eles têm dinheiro. Tem dinheiro, eles compram a paz. Uma falsa paz. Porque muitos têm dado tiro na cabeça. Outros têm ido para o mundo das drogas, de tal modo que não conseguem sair. Né? Nós temos nossa irmãzinha que está aqui, que está passando por uma dificuldade, um tormento. Mas Deus está contigo. Deus vai te livrar desta. Porque você tem acreditado, você tem fé que Ele que vai te tirar. O teu corpo pode gritar pelo vício, como você, Rodrigo. O teu corpo pode gritar pelo cigarro. A tua mente, a tua alma pode estar numa barreira de tristeza. Mas você está aqui. Você não desistiu. Você não desistiu, Kátia. Você não desistiu, Helena. Você não desistiu, Fabiana. Eu não desisti. A bispa não desistiu. Meu filho, Renan, não desistiu. Nós não desistimos. É essa persistência. E na hora certa, Deus vai mudar tudo. Jó estava com um caquinho de telha, todo feridento. Tinha perdido tudo. Estava pior do que todos nós juntos aqui. Perdeu tudo, perdeu o filho. A esposa dele estava falando, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Estava querendo que ele até amaldiçoasse a Deus. Perdeu a sua fortuna. Perdeu tudo. Perdeu até sua saúde. Estava ali, com um caquinho de telha. E os amigos que vinham falar com ele, em vez de ir para consolar, tá falando, Jó, confessa o seu pecado. Você pecou. Isso aí é porque você pecou. Em vez de trazer uma palavra, estavam indo lá empurrar ele mais para o abismo. Né? Você é um pecador. E na hora certa, Deus levantou Jó. E ainda falou para Jó, os seus amigos, eu não vou pesar a mão neles, porque você intercedeu por eles. Porque até pelos amigos que iam lá falar coisas que não deviam para Jó, eles foram salvos da ira de Deus pela oração de Jó. Quem é você? Quem é você? Quem é eu? Quem somos nós? Aonde está a nossa fé? Nas circunstâncias? Naquilo que nossos olhos estão vendo? Ou em Deus Todo-Poderoso? Ou em Cristo? É isso que Cristo quer, que os discípulos venham acreditar, que Ele é o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que veio para pagar pelos nossos pecados, para que nada atrapalhe as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque com o pecado Deus, Ele é justiça. Como que Ele vai abençoar os pecadores que fizeram de tudo para merecer o mal, a justiça? Mas Cristo, Ele tomou o nosso lugar. E a ira que era certa para nós, o castigo que era para nós, Ele tomou o nosso lugar. E nós fomos justificados. E não há mais castigo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para nós. Fomos salvos, libertos. Estamos prontos para as bênçãos. E bênçãos espirituais que valem muito mais do que bênçãos materiais. Não sejam como Esaú. Esaú, ele trocou a sua bênção espiritual, que era o direito de receber
Aquilo que Deus entregou para o seu pai, ele trocou. Deus entregou a herança espiritual nas mãos do pai de Jacó, de Isaac. E ali chega Esaú, filho de Isaac, chega para o seu irmão mais novo, Jacó. Ele chega de uma caça, está morrendo de fome, ele fala assim: olha, me dá um pouco desse ensopado que você está fazendo. Daí Jacó falou: eu te dou, mas você vai vender o seu direito de primogenitura para mim. Então tudo que era para você vai ser para mim. Ah, para que eu quero isso? Eu estou com fome, eu quero encher minha barriga. E não é isso que o mundo prega hoje? Viva o agora, você precisa do agora, você precisa encher a sua barriga agora. Quando o Senhor Jesus Cristo fala para nós viver o hoje, é para viver o hoje na presença dEle. Não o hoje nas coisas que o mundo pode nos ofertar. Não o conforto do mundo, mas o conforto de Jesus. O conforto espiritual, as coisas espirituais, para viver o hoje, o espiritual. Mas o mundo prega para nós vivermos o hoje, o material. E aí a gente vai se enganando, vai vivendo hoje, buscando as coisas materiais desse mundo. E sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai se amando. A gente vai se amando mais do que ama Deus, a gente vai se amando mais do que ama o próximo, a gente vai se idolatrando. A gente já não está mais se amando, agora a gente está se idolatrando. E nesse estágio de idolatria, aonde começa a vir, quando tudo começa a dar errado, começa a vir pensamentos de suicídios, porque estamos nos idolatrando. É disso que vem o pensamento de suicídio. É quando nós estamos num pedestal tão alto que a gente fala para nós mesmos: eu não mereço isso. Quem é você para dizer o que você merece ou deixa de merecer? Você não é dono de você mesmo. Deus é o teu dono. Deus é o nosso dono. Ele diz o que nós merecemos, deixamos de merecer. Mas quando nós estamos nos idolatrando, eu não mereço isso. E a depressão começa a vir com força porque nós nos amamos tanto. E é o contrário que os psicólogos dizem. Que eles dizem que é falta de amor próprio. Não. É excesso de amor próprio. A depressão é excesso de amor próprio. O pensamento de suicídio é excesso de amor próprio. Por isso que nós não devemos centrar o nosso amor, a nossa adoração a nós mesmos. Primeiro, o amor a Deus, adoração a Deus. E o amor, não adoração, ao próximo. Porque o que nós temos para nós é sempre o amor. Quem aqui tem prazer de fazer algo que vai trazer prejuízo para si próprio? Ninguém tem. Pode até fazer por causa do vício, mas não faz com prazer. Mas faz por causa de um vício. Porque o corpo está pedindo aquilo. O organismo está pedindo aquilo. Aquilo é um bem para o corpo. O psique, o psicológico. Embora venha reproduzir depois o mal. O cigarro. O cigarro é um bem. Ali na hora que o fumante está fumando ali é gostoso. Aquela coisa que vai relaxando. Mas depois que ele apaga, vem o prejuízo. Não é assim, Rodrigo? Vem aquele prejuízo no corpo. A pedra, na hora, aquela fissura, é gostoso. Mas depois que passa, fala: o que eu estou fazendo com a minha vida que eu não consigo sair disso? Bate o desespero, mas aquele desespero por dentro. Mas vem logo a fissura e estamos lá, satisfazendo as nossas vontades. Um excesso de amor. Eu preciso satisfazer. Então quando nós temos a nossa fé, depositamos a nossa fé no Deus Todo-Poderoso e cremos que Ele é Todo-Poderoso, ali como o Senhor Jesus Cristo está perguntando para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acreditam que eu sou? Jesus precisa saber do posicionamento. Jesus pergunta para cada um de nós: quem nós achamos que Jesus é nesta noite?
Versículo 16. Aí de Mateus 16. Olha só. Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa a resposta. É essa a resposta que nós devemos dar. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, porque Ele é aquele que pagou o preço. Ele sendo eterno, num corpo mortal, Ele pagou o preço daquilo que era mortal. O nosso castigo era eterno, é inferno. O inferno é um castigo eterno. Ele pagou no nosso lugar. Não temos mais castigo. A cédula, aquilo, a sentença que já estava decretada contra nós, foi rasgado, anulado. Não temos mais castigo. Não temos mais sentenças contra nós. Porque nós cremos no Filho unigênito de Deus. Cremos em Cristo Jesus. E nenhum pecado, nenhuma condenação está em nós. E isso só é possível através do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer, no versículo 17: Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Em João, no capítulo 16, no versículo 7 e 9, vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O único meio de nós sermos convencidos que Jesus é o Filho de Deus é quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando com cada um que aqui está. O Espírito Santo está confirmando essas palavras. Porque vocês não estão num ambiente onde vocês estão buscando curas milagrosas, onde vocês estão buscando coisas espetaculares, como muitos já foram aqui. A Kátia já teve igrejas onde havia muito reteté, muito fogo. Mas tudo isso gerou uma fé sobrenatural no teu coração? Não gerou. Não é mover que vai gerar, não é cura. Ah, aqui está sendo curado, ó, aqui outro curado. Não é isso. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar a fé sobrenatural. Porque a palavra de Deus, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. E essa palavra é liberada na voz do pregador. E também é liberada dentro de nós. Porque o Espírito Santo trabalha na congregação, na igreja. E trabalha em nós que somos templo do Espírito Santo. Porque uma coisa é ser templo do Espírito Santo. Outra coisa é ser igreja. Igreja é congregação. É quando se reúne. Templo é onde o Espírito Santo está habitado. E aonde estiver 2 ou 3 ali reunido, é a igreja do Senhor. Ali estarei. Aqui é a igreja do Senhor. Igreja do Senhor não é um salão, não é 4 paredes, não é um lugar aonde nós olhamos e falamos, aqui é uma igreja. A igreja do Senhor é onde os santos se reúnem para louvar e para ouvir a palavra do Senhor. Aqui é a igreja do Senhor. Nesta hora aqui é a igreja santa do Senhor Jesus Cristo. E ali o Espírito Santo falou, como o Espírito Santo aqui está falando. Falou para Pedro, e Pedro aceitou o que o Espírito Santo falou. Versículo 18, diz assim, o Senhor Jesus Cristo diz: Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro. O que significa o nome Pedro? O nome de Pedro era Simão. Jesus acrescentou Pedro. Então ele passou a ser chamado de Simão Pedro. O que significa Pedro? Pedro significa lasca, pedaço de pedra. Então Jesus está falando para Pedro: você é um pedaço de pedra. Mas sobre esta pedra, que sou eu, Jesus é a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque a igreja é edificada na pedra viva, que é Jesus Cristo. E aqui a gente se depara com um erro.
de uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que vai dizer que Jesus falou que Pedro era a pedra e que ele seria o primeiro papa e que a partir de Pedro ia ter a sucessão de papas. Isso foi um engano a qual se originou outros enganos dentro da igreja romana. Na verdade, a pedra é Jesus Cristo. Mas aonde está escrito que a pedra é Jesus Cristo? 1 Pedro, o próprio Pedro vai falar. Olha só que coisa linda. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8. O próprio Pedro vai falar quem é a pedra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva. Ele, quem é ele? Jesus, está falando de Jesus Cristo. Chegando a ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é a pedra viva. Foi reprovado pelos homens, mas eleito por Deus. Daí fala de nós, e vós, nós. Olha só, versículo 5. Vós também, como pedra vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus, por Jesus Cristo. Daí eu vou continuar. Por isso também, na Escritura se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que crerdes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e pedra de tropeço e rocha de escândalo, para que aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram destinados. Então, quer dizer, Jesus é a pedra. Aqueles que não acreditam nisso estão em rebeldia, estão no engano. Colocaram um outro fundamento. Colocaram um homem como fundamento. Colocaram Pedro como fundamento. Quem é o fundamento da tua vida? Se for o bispo Francisco, o fundamento da sua vida, vocês estão com o fundamento errado. Fundamento da sua vida, a pedra da tua vida, quem vocês têm que ouvir é Jesus Cristo. Essa é a pedra. Essa é a pedra. Vocês têm que ansiar por Jesus Cristo, buscar a Jesus Cristo, porque eu sou homem, eu sou falho. Como Pedro era homem e era falho. Temos que buscar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. As nossas orações têm que ser frequentes. Seja em pensamento ou seja de joelho no chão. Quando nós tivermos hora reservada para isso. Propício para orarmos mais intimamente. Mas se não tivermos, pensamento ligado em Jesus. Porque Ele é a nossa pedra. Ele é o nosso fundamento. Ele que faz nós estarmos de pé vivos. Ele que faz nós prosseguirmos na fé. 1 Timóteo 3,15 vai dizer que nós somos casa. Já estou finalizando, tá? 1 Timóteo 3,15. É importante vocês verem esse versículo. Porque hoje se fala muito de igreja, que igreja é a pessoa, e muita gente não vai mais, não se reúne mais com os irmãos. Não vou dizer, não vai mais a um templo religioso, não é isso. Mas essa reunião, seja num templo religioso, mas que verdadeiramente pregue o Senhor Jesus Cristo, ou seja, no culto no lar, como está aqui. Mas é importante nós estarmos nos reunindo como igreja. Porque olha o que é a igreja. 1 Timóteo 3,15. Mas
se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então a igreja é a casa do Deus vivo, é onde está a reunião dos santos. Vamos ver isso em Hebreus 10, 25, mais um pouquinho para frente aí. Hebreus 10, 25, olha só. Hoje está na moda falar, não, eu assisto culto pela internet, não, tá errado. Olha só o que diz aqui, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixando de congregarmos, Hebreus 10, 25. Não devemos deixar de congregarmos, de estarmos unidos. Porque é nessa união que o Espírito Santo fala com maior liberdade. O Espírito Santo fala individualmente, convence cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a liberdade de falar, eu não quero ouvir o Espírito Santo. Ou nós temos a liberdade de falar, eu quero ouvir e vou acatar. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Porque sem o Espírito Santo nos mostrar o que é certo e errado, desde mim a todos que estão aqui, ninguém vai conseguir me enxergar. Por mais que eu fale, vai ser só a minha fala. Mas se o Espírito Santo falar dentro de você, você vai ver que é Deus falando. Que não é só a minha fala, mas é o Espírito Santo me usando. Então o Espírito Santo fala individualmente e fala com maior ênfase, com maior poder, quando nós estamos como igreja, congregados. E Satanás, ele quer dispersar a igreja, ele quer destruir essa reunião dos santos nesses últimos dias, trazendo a tecnologia, trazendo a internet, trazendo a televisão. Eu assisto o culto pela televisão e não é desse jeito. O Espírito Santo não vai agir dessa forma. O Espírito Santo, ele vai agir com os santos congregados, porque é isso que Deus quer, que nós venhamos nos congregar. E aí há poder da igreja, há poder. Aí a igreja é o corpo atuante de Jesus Cristo na terra, porque está unida, porque a igreja realmente é igreja. Porque quando está um para cá, outro para lá, isso não é igreja. Aí o que vai acontecer? Versículo 19. A igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha só. A igreja, ela tem o poder de ligar as coisas no céu. E nós vamos orar como igreja. Nós vamos orar, depois que terminar essa palavra, como igreja. Eu não vou orar sozinho. É nós unidos. Vamos orar pela vida da Jéssica. Vamos orar pela vida do Rodrigo. Vamos orar pela vida de todos que aqui estão. De todos que aqui estão. Primeiro nós começamos a orar para um, depois para outro. Nós vamos orar como igreja, porque o que nós ligarmos vai ser ligado. O que nós ligarmos aqui vai ser ligado no céu. Como igreja. Não o Bispo Francisco, o superstar gospel, o líder supra-supra. Não, eu não posso nada. Eu não sou nada. Mas nós unidos somos a igreja santa, a congregação dos santos. Aí o que nós ligarmos será ligado no céu. Olha só, em Mateus, aí Mateus meus 18, Mateus 18, 15 a 20, vamos ver se é assim, dessa forma. Aqui está mais detalhado. Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de uma ou duas testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se
dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Tá vendo? Um só não pode nada. Essa reunião, essa oração de um só, a oração poderosa de um só não pode nada. É a oração da igreja. Quando tiver 2 ou 3 reunidos. Então nós vamos orar um pelos outros. Tá? E aqui eu já vou finalizando, porque é Santa Ceia, como a bispa lembrou. E a gente vai trazendo a palavra, e a palavra vai trazendo mais palavra, e quando a gente vai ver, as horas já se avançaram, né? Versículo 20 para finalizar, aí em Mateus 16. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Por quê? Por que Jesus deu essa determinação para eles? Porque tinham o tempo certo para mostrar que ele, para o mundo, se expor para o mundo. Primeiro ele estava expondo para os seus discípulos, que iam ser aqueles a qual iriam divulgar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E depois que ele fosse morto lá em Atos, no capítulo 2, depois que ele é morto, ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos, ele vai dizer que eles vão receber o batismo com o Espírito Santo. E aí começa a igreja, aí é aberto, aí é o mistério que estava escondido. Em Efésios, no capítulo 3, vai falar do mistério. A Bíblia vai falar do mistério que estava escondido. O mistério que é, que Deus escondeu. A qual o Senhor Jesus Cristo falou para eles, não fale agora. Qual que era esse mistério? Que iria nascer a igreja. Nós iríamos nascer, nós que somos a igreja. Então que nós possamos viver esta palavra. Essa palavra que foi liberada pelo Espírito Santo nesta noite. Que nós possamos estarmos reunidos, quando nós estivermos precisando de qualquer coisa, que nós venhamos orar em 2, em 3, porque onde estiver 2 ou 3 ali reunido o meu nome, ali estarei. E a oração será ouvida. Então nós vamos orar, né? Depois da Santa Ceia, vamos clamar, né, pela vida de cada um. Mas por enquanto, agora nós vamos para esse momento, o momento da Santa Ceia, em nome do Senhor.